Bom dia, galerinha. Olha só, nessa quinzena a gente vai estudar a área dos polígonos e do círculo. Os polígonos vocês já tinham visto no sexto e no sétimo, então é mais para relembrar, ok? Polígonos são figuras geométricas planas, ou seja, que são formadas planas porque a gente coloca no desenho, né, gente? A gente desenha no plano, tá? Formadas pela união de segmentos, então são vários segmentos de reta que se unem e nós temos aí um polígono. O que é a área? A área é a superfície desse polígono. Então, olha só aqui. Nós temos aqui o quadrado, por exemplo. Vocês estudaram que o perímetro é o contorno, a medida do contorno. Então, a gente soma lado, lado, lado e lado. Nós somávamos. Para a área, a gente vai calcular essa parte aqui de dentro, ó, a superfície. Então, nós vamos para a área do quadrado, a fórmula basta a gente multiplicar lado vezes lado, o lado ao quadrado. A área do retângulo, basta a gente multiplicar a base ou o comprimento pela altura. A altura a gente representa com a letra H, tá? Então, ou comprimento versus largura, ok? O paralelogramo, que possui... Paralelogramo, gente, é o quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. O que são lados opostos primeiro? É um lado de frente para o outro. Os opostos são esses dois aqui, ó, que são paralelos, estão vendo? Paralelos também. Então, esse é paralelo a esse é paralelo a esse, tá? O que são paralelos? É que se a gente continuar fazendo aqui, ó, essa reta, essas duas retas, elas nunca vão se encontrar, ó. Uma vai paralela à outra, ok? E para medir a área desse paralelogramo, imagine que a gente trace aqui, ó. Tá vendo? Tire esse triângulo daqui e coloque aqui, nós vamos ter um retângulo. Então, basta fazer a mesma coisa que a gente faz no retângulo, multiplicar a base vezes a altura. Exemplos. Depois eu vou fazer todos os exemplos, os 11 que tem, tá? Um por um. Então, primeiro eu vou explicar tudo aqui e depois vou para os exemplos. A área do triângulo. Tá vendo o retângulo ali? Se eu cortar um retângulo ao meio, nós vamos ter dois triângulos. Por isso que quando a gente faz a área de um triângulo, a gente divide por 2. Nós fazemos base vezes altura e em seguida dividimos por 2, ok? O trapézio. O trapézio, ó, ele é uma figura que tem dois lados opostos aqui paralelos, que é a base maior e a base menor. E esses dois lados, eles não são paralelos. Por quê? Porque se a gente continuar traçando aqui, eles vão se encontrar, ok? Então, nós vamos fazer a soma das duas bases, multiplica a maior, a maior com a menor. Em seguida, nós multiplicamos pela altura, que é o H, e depois dividimos por 2. Não esqueçam, primeiro soma, depois multiplica, em seguida divide, ok? O losango, gente, o losango é um polígono que tem todos os lados com a mesma medida, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar as diagonais dele, pra gente poder calcular. Então, nós temos aqui a diagonal maior e a diagonal menor. Então, a maior a gente representa com D maiúsculo e a menor com D minúsculo. Depois de multiplicar as duas, a gente também vai dividir por 2, ok? O comprimento da circunferência, eu até fiz aqui para mostrar para vocês, mas eu lembro que a gente fez alguma coisa até na sala de aula, tá? Se nós pegarmos algo circular, tá? A professora pegou isso daqui, tá? Peguei uma fita, ok? Desenhei ela. Então, aqui, ó, eu vim aqui e fiz o contorno dela. Peguei um barbante, ok? E medi todo o comprimento dela. Como é que a gente mede? A gente vem com o barbante, vem aqui, corta certinho. Tá vendo aqui? Deixa eu mudar aqui, ó. Isso. Feito isso, depois de eu medir aqui, ó, tá vendo o comprimento, eu corto o barbante. Pego o barbante e meço com uma régua, que eu vim aqui e fiz isso, tá? Quando eu medi aqui com a régua, bem esticadinho, bonitinho, deu 26,4 centímetros, tá? Como eu já tinha desenhado ela aqui, eu achei o centro dela, que bem aqui o centro, é só a gente dividir aqui, tá? Mede com uma régua. E fiz o diâmetro. O diâmetro, gente, é a medida de uma ponta até a outra, passando pelo centro,
Então, o diâmetro dela é de 8,4. Eu vim com a régua medir. E o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é a metade de 8,4, que é 4,2. Se nós pegarmos o comprimento dela e dividir pelo diâmetro, tá? Peguei o 26,4, dividi por 8,4, vai me dar aproximadamente, vai dar um número finito. Deu aproximadamente 3,142857, continua. Nós arredondamos esse número para 3,14. Quaisquer, gente, circunferências que vocês fizerem isso, tá? Vocês podem fazer em casa, pega uma tampa, alguma coisa e façam o que eu fiz, vocês vão ver que sempre o resultado vai ser aproximadamente esse, ok? Aqui, ó, os dois primeiros vai ser 14. Então, o que se decidiu? Conseguiu-se com isso, depois de perceber que tem essa lógica em todas as circunferências, eles fizeram uma fórmula que, para medir o comprimento, basta eu pegar o diâmetro, né? Porque ninguém vai ficar toda hora medindo o comprimento, fica difícil, né? Dependendo do que é, se for algo muito grande, não tem como. Então, o que se faz? Se mede o diâmetro, uma ponta até a outra, e multiplica pelo π, que esse valor aproximado a gente chama de π, é essa letra grega aqui, ó. Então, nós vamos sempre multiplicar diâmetro vezes π, que vai me dar o resultado do comprimento, ok? Se eu não tenho diâmetro, mas eu tenho raio, que é a metade, basta multiplicar raio vezes 2, que daí vai me dar o diâmetro, e depois eu multiplico pelo π, ok? Então, continuando aqui no slide. Então, não esqueçam que a fórmula tá ali, bem bonitinho aqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio, ou π vezes diâmetro. Na maioria das vezes, a gente vai usar aproximadamente 3,14. Em algumas questões de concurso, ou eles colocam 3,14, se eles não colocarem, é porque é para vocês utilizarem esse valor, ou às vezes eles colocam apenas 3, tá? Exemplos eu já vou explicar. Então, nós temos aqui a área do círculo. Então, a circunferência é ao redor, tá? Então, é aqui, ó. E o círculo é essa superfície. Como é que a gente calcula ela? Nós vamos pegar o raio, lembra que o raio é a metade do diâmetro? Nós vamos elevar ele à segunda potência, então é raio ao quadrado, e depois nós vamos multiplicar pelo π. Foi feita a mesma procedência que a gente fez nesse daqui, tá? E chegou-se nessa fórmula, ok? Mais um exemplo. Oi, pessoal, agora eu vou continuar aqui, ó, vou fazer todos os exemplos que tem lá, tá? Então, no primeiro, ele pedia para calcular a área de um quadrado. Então, eu desenhei aqui mais ou menos um quadrado e dizia que o lado dele tem 2,5 centímetros, tá pequenininho, né? Então, tá. Como é que a gente mede? Nós fazemos área igual lado vezes lado. Ou seja, nós vamos pegar o 2,5 e vamos multiplicar por ele mesmo. E o resultado vai ser... A professora já botou aqui para adiantar, 6,25 centímetros ao quadrado, ok? Porque a gente multiplicou centímetro por centímetro, vai dar centímetro ao quadrado. Multiplicou duas dimensões, sempre ao quadrado. O retângulo, mesma coisa, ó. Eu tenho a base, tenho a altura, eu vou multiplicar os dois. Então, vai ficar 4,5 vezes 2,8. E o resultado vai ser esse daqui, 12,6 centímetros ao quadrado. Como vocês estão em casa, eu até na sala de aula eu iria deixar vocês utilizarem, que vocês ganharam a calculadora, né? Vocês podem utilizar tranquilamente a calculadora para fazer essas contas, tá? Porque o importante aqui não é o cálculo em si, é mais para vocês utilizarem as fórmulas, tá? Porque hoje em dia todo mundo usa calculadora. Então, eu não quero que vocês fiquem 1 hora aí fazendo esse cálculo, fazendo esse ou esse. Então, aqui o propósito mesmo é que vocês aprendam as fórmulas, tá? E como utilizá-las. Tem que saber o que vocês vão multiplicar, né? Então, aqui nós temos o paralelogramo. A área de um paralelogramo é a mesma coisa que o retângulo. Basta a gente multiplicar a base pela altura. Então, eu tenho 5,6 vezes 3. E o resultado vai ser 16,8 centímetros ao quadrado, tá? Todos eles vocês podem perceber que a professora botou uma colinha aqui para poder ser mais rápido, ok? Então, aqui. Na 2, ele não tá pedindo a área, ele deu o valor da área para vocês. E pediu para vocês calcularem o lado, né, no quadrado. Então, se a área é 3,24, como é que eu vou fazer o lado?
nós vamos utilizar a operação inversa. A inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu preciso de um número que elevado a 2 dê esse resultado. Então, eu tiro a raiz quadrada de 3,24, que vai ser 1,8. Então, se eu pegar 1,8 e multiplicar por 1,8, eu vou ter 3,24 centímetros quadrados, ok? Na 3, também ele pede, aqui ele não pede o lado, né? Por quê? Porque ele tá trabalhando aqui com retângulo. Então, o que que ele pede, ó? Ele deu a área, que é 20, então a gente substitui na fórmula 20. Ele deu a base, que é 2,5, e ele pede para vocês a altura, que é o H, ok? O que que a gente vai fazer? Novamente, operação inversa. Se aqui tá multiplicando, eu vou pegar esse número e vou passar ao contrário. Então, eu vou ter 20 dividido por 2,5, que vai dar 8. Então, a altura desse retângulo é de 8, tá? Não lembro se era retângulo ou paralelogramo, para os dois é a mesma coisa, ok? Na 4 é o triângulo. O triângulo, gente, tem essa fórmula aqui que eu já expliquei para vocês, que é base vezes altura, em seguida a gente divide por 2. Então, ele deu a base para vocês e também deu a altura. Nós vamos multiplicar os dois. Então, nós temos que 4,2 vezes 3, e em seguida nós dividimos o resultado por 2. Então, nós vamos ter aqui um resultado de 6,3 centímetros ao quadrado. Primeiro multiplica aqui, ó, na hora de multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 3, 12. Vai dar isso daqui. Dividindo, nós temos 6,3, ok? Na 5, ele pede para vocês a base de um triângulo. Ele deu a área e deu a altura. Então, a gente vai substituir. A área é 7, a base eu não sei, então mantém a letra, e o H, que é 3,5, que é a altura, e divide por 2. Aqui a gente tem que fazer duas vezes, tá? Então, é dois processos. Primeiro, a gente vai tirar o 2 daqui. Esse 2, ele tá dividindo, então, ele passa ao contrário, que é multiplicando. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Tá tudo passo a passo lá no slide, tá, pessoal? Então, aqui eu vou ter 7 vezes 2, 14. Então, eu preciso de um número que vezes 3,5 me dê 14. Então, a gente faz a operação inversa, igual a prova real. Passa esse 3,5 dividindo. Então, a base vai ser 14 divide por 3,5, tá a minha colinha aqui, vai ser 4 centímetros, ok? Depois, nós temos o número 6. No 6, ele pede a área de um trapézio. Eu desenhei mais ou menos aqui, ó. Então, nós temos a base maior, que é 11,5, a menor, que é 5,5, e a altura, que é 6. Então, nós vamos substituir aqui na fórmula. A área é igual. Base maior, já pode somar direto se vocês quiserem, tá? Não tem problema, tá? Eu vou botar aqui passo a passo, mas vocês podem somar direto, não tem problema algum. Vezes a altura, e em seguida divide por 2. Então, aqui a gente vai ter 11,5 mais 5,5 vai dar 12, 12 mais 5, que vai dar 17. Vezes 6 e divide por 2. Então, para adiantar o vídeo, ao multiplicar aqui e dividir por 2, vai me dar 51 centímetros ao quadrado, ok? Aqui, ó, se multiplicar, gente, bem rapidinho, ó, 7 vezes 6, 42, vai 4, 6 vezes 1 vai dar 102. Divide 102 por 2 vai me dar 51, ok? O 7, o exemplo 7, aí a gente vai trabalhar com a área do losango. O losango, a gente não trabalha com os lados, a gente trabalha com as diagonais. Então, nós temos sempre uma diagonal maior e uma menor. Acho que aqui até ficou o oposto, mas vamos lá. Então, eu tenho a diagonal maior, a gente representa pela letra D, é 12, e a menor pela letra D minúscula. Então, aqui maiúscula, aqui minúscula. A área é diagonal maior vezes a menor, e depois divide por 2. Então, nós vamos ter 120, divide por 2, que vai me dar 60 centímetros ao quadrado, ok? Aqui foi o que eu tinha explicado para vocês sobre o comprimento, de onde é que surgiu a fórmula, né? Continuando, nós temos agora o número 8. O 8 era para vocês calcularem o comprimento de uma circunferência, cujo raio mede 5,6 centímetros, e o π é para vocês usarem o valor aproximado de 3,14. Já coloquei a fórmula, como ele me deu o raio, eu uso essa fórmula aqui, tá? Então, eu tenho comprimento é igual a 2 vezes 3,14, que é o π,
e vezes o raio, que é 5,6. Multiplicando tudo isso, gente, multiplica tudo, vai me dar esse resultado aqui, ó. 35,168 centímetros. Como é comprimento, é só centímetros, ok? Depois. Isso aqui é improvisado, gente. Tudo aqui no improviso. Depois nós temos a área do círculo. Então, vocês tinham a circunferência, que era em volta, e o círculo é a área dela, é a superfície dela. A área de um círculo é calculada por essa fórmula aqui, π vezes raio ao quadrado. Então, nós temos, ele deu para vocês o π, para utilizar esse valor, pediu para calcular a área e deu o raio de 5 metros. Então, substituindo essa fórmula aqui, ó, nós temos que a área é igual, π é 3,14, vezes o raio é 5 ao quadrado. Não pode multiplicar aqui primeiro, sempre tem que fazer a potência primeiro, tá? Lembrem de expressão numérica. Então, vai ficar 5 vezes 5, lembra que eu já briguei com vocês? 5 vezes 5, galerinha, tá? Não é mais, não é vezes 2, não é nada disso. É o número vezes ele mesmo, que vai dar 25. Multiplicando isso daqui, vai me dar um valor de 78,5 centímetros ao quadrado, sempre que a área ao quadrado, ok? E o último exemplo, esse vídeo ficou enorme, né? Peço desculpas, mas é que não tinha como, tá, galerinha? Então, aqui, o último, ele deu pra vocês o comprimento, então eu botei centímetro aqui, que absurdo. Aqui, nós temos o comprimento, ele pede o raio e dá o valor do π aproximado de 3,14. Então, vamos pegar a fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, certo? Tanto faz aqui se inverter a ordem, tá? Vai ser o mesmo resultado. Então, eu tenho que o comprimento é 452,16, que é igual 2 vezes 3,14 vezes o raio, que eu não sei. Então, vai ficar 452,16. Ao multiplicar isso daqui, vai me dar um valor de 6,28. Esse daqui tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, dividir aqui, ó, tá vendo? Nós vamos ter um valor de 12 centímetros. Então, esse é o raio dessa circunferência. Ok, pessoal? Façam os exercícios com calma, que no fim da semana eu vou postar para vocês a correção dos exercícios e depois vocês façam a avaliação. Beijo, pessoal!